amigo, além de um irmão, é uma pessoa que eu tenho um carinho, você tem um carinho muito grande por você, pela essa amizade, mas também admiro muito pelo teu profissionalismo, pela tua carreira, por tudo aquilo que você já fez e faz hoje, né? No meio da comunicação, no meio desse marketing digital, enfim, de todo esse conhecimento que você trouxe da televisão, né? Um conhecimento que né, foi admirado por muito tempo. Já teve esse período, esse processo na Globo. Quem conhece o Vale do Paraíba, você também teve na Globo na parte, também na rede nacional, muitas vezes, né, cobrindo grandes programas. Então, assim, a experiência que você tem é muito grande. Eu vi também que você ganhou um prêmio de jornalismo do esporte, né, pelo Globo Esporte, Destaque Esporte. Você lembra disso aqui, mano? Ó, conhece isso ou não? Lembro, né? Isso aí você tá guardado com carinho. Eu tô mostrando que o pessoal vê, que isso é muito legal, né? É um prêmio que você ganhou do jornalismo esporte. Então, assim, você pode falar um pouquinho, de você aqui, né? Porque depois a gente começa a entrar nos assuntos aqui para as pessoas entenderem um pouco todo esse seu conteúdo que você tem, essa sua história, tudo que você tem para compartilhar com a gente nesse mundo do futebol que você entrou de um jeito e hoje já está de outro jeito, né? Pois é, Rubens. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. Desculpa os problemas de conexão. Retribuo as palavras de amizade aí. Você é um grande irmão mesmo, sabe disso. E sabe que a gente tem essa intimidade, né? Porque você foi lateral esquerdo, eu quando jogo lateral esquerdo também. Então, o papo é de lateral esquerdo. E acima de tudo, Rubens, bacana falar de comunicação, né? Acho que cada um tem uma missão na vida, né? A sua foi no futebol dentro de campo, dentro de um momento, hoje é fora de campo. A minha também, né? Foi, com certeza, o que eu sei fazer na vida é comunicação, é o que Deus me colocou melhor para fazer no mundo, e durante muito tempo em televisão e agora fora dele, né? E vendo a importância de quanto a comunicação pode fazer a diferença na vida das pessoas, na felicidade das pessoas, no bolso das pessoas. E nesse mundo que a gente está aí globalizado e agora online, né? Fundamental. Falar de comunicação é básico, é fundamental. Quebrar, Rubens, esse paradigma de que os grandes contratos são para os astros do futebol. Lá para a cidade do interior, para o clube pequeno, para o jogador menos remunerado, o contrato de imagem é fundamental também. Porque é uma fonte de... e é onde ele constrói a imagem dele. Claro. Porque na sua época, né, Rubens, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha como. Então você podia ser um jogador assim, não gosto, não é pra mim, dar entrevista não é pra mim, eu não gosto. Hoje não cabe mais essa hipótese. Ou cabe, você é consciente que tá perdendo muito para alavancar a carreira, para alavancar as suas finanças. Então a gente precisa ter essa... Ô, Espanha, sim, eu percebi muito bem, entenda, o que você está querendo dizer é o seguinte, existe tamanhos, né? Um ganha mais, outro menos, outro. Isso é uma escada, não é? Toda a gente vai ganhar o Cristiano, mas todos, independente da situação que tiver, independente do clube que tiver, ele pode fazer um faturamento, e não só um faturamento financeiro, mas também um faturamento pessoal, porque a tua imagem bem posicionada no mercado, ela também ajuda você a ter um conhecimento no mundo esportivo, né? Também trabalha isso paralelo, né? Rubens, porque o jogador, enfim, você for jogador, eu não, né? Mas eu tenho amizade e convivência com muitos jogadores. Quando ele tá naquele momento dele do glamour, né, do dinheiro, do jogo, da torcida, ele não valoriza pequenas coisas, que na aposentadoria passam a ser muito importantes. Então o jogador que constrói essa imagem, por exemplo, nas redes sociais, os assessores trabalham muito com a questão dos tais recebíveis, né? Então você imagina que um atleta que hoje não tem a renda que ele tem, com uma rede social que foi trabalhada ao longo da carreira, ele não paga pizza no restaurante, ele não paga o hambúrguer que ele recebe, ele não paga a compra do supermercado, ele paga o carro dele mais barato, ele não paga gasolina no posto de gasolina. Tudo é chamado para eventos. Agora, não adianta ele querer aposentar e aí aposentado querer fazer uma rede social de 1 milhão de pessoas. Ele só vai ser interessante, só vai poder construir isso durante a carreira dele. Depois é muito difícil. Exatamente. Mas aquele mundo de amor tão grande que ele fala, agora isso não é prioridade para mim, isso não é mais importante, né? Grandes empresas que concentram uma série de jogadores que tem ainda muito forte essa questão da assessoria de imprensa.
né, para barrar o jornalista, para favorecer o jornalista, para colocar entrevista. E eu acho que isso está muito ultrapassado. Eu converso com a Michelle é minha sócia lá na comunidade. Fala muito disso. Hoje a gente atende na empresa, a gente presta assessoria para 18 multinacionais aqui. E de forma alguma a gente vai falar de uma comunicação, faça isso, não faça aquilo. Porque não tem regrinha. Porque se tivesse regra, o Google derrubava a gente. Claro. É te entender, Rubens, você, tô vendo aqui o Davis entrou, né? O Davis, parceiro, um abraço pra ele. Já tá numa empresa bacana, grande, né? Sim. Mas assim, ele vai focar no futebol, no sucesso, na carreira, no contrato, na gestão. Isso não tem nada a ver com outro ponto que é assessoria de imagem. Não tem nada a ver. Para 99% das pessoas vão responder o seguinte: não, lá no escritório já tem alguém que cuida disso. A gente tem alguém que faz lá e tal. É bem por aí mesmo. Não é e não tem. É cuidar, pelo mesmo que tenha. Não adianta ter uma pessoa cuidando disso no escritório, porque isso é personalizado, é da pessoa. Não tem forma. O que vai funcionar para a sua rede social, por exemplo, que sempre foi animado, que sempre gostou de tocar, não vai funcionar para o Deco. Um cara extremamente tímido, fechado, de poucos amigos ali. Não vai funcionar para o Luizão, um cara que gosta de estar no boteco. São personalidades. Não tem a receita de bolo. Cada um a gente tem que conhecer, né, a individualidade de cada um, né, porque essa aí faz toda a diferença no que você vai colocar, porque o público que segue aquele jogador, né, o atleta, né, ele tem uma imagem que ele tem que ser trabalhada conforme o que você está dizendo, dizer assim, cada um ele tem uma maneira de cuidar, né. E aí, como é que você faz em casos assim que eu já presenciei, né? Que eu tive a oportunidade uma vez de fazer o aplicativo lá do Neymar, e eu tive muito contato com ele. Quando ele pega e fala assim, não, o Instagram é meu, né? Hoje não, mas no início eu vi ele muito falando nisso. O resto vocês podem cuidar de tudo. Ele falava isso dentro da empresa dele, que ele tem uma empresa em Santos que cuida de toda a parte dele. De contrato, né? Tem pessoas lá foi contratados para isso, né? E eu via muito que o Instagram era meu brinquedo, né? O jogador também tem isso, né? Como é que a gente vai fazer entrar na cabeça dele isso? Rubens, eu sou muito a favor do atleta que fala o Instagram é meu, sabe? Eu não gosto daquela pessoa que passa a senha para um terceiro, que fica maquiado, fica falso. O que a gente fala no Seria de Imagem é de dar uma orientação e falar o seguinte: cara, você não tem o seu treinador que fala pra você jogar, só subir na hora que o outro lateral não subir? Você não tem seu preparador físico falando que você precisa fazer mais treino de explosão do que de força? Você não tem o seu nutricionista falando pra você não comer chocolate? Você tem um assessor de imagem que faz parte. Eu não quero que o cara... Porque é o seguinte, você vai ter um jogador evangélico que vai querer postar as coisas de espiritualidade, você vai ter um jogador festeiro que vai querer postar festa. Eu não vou falar pra ele, faça isso, não faça aquilo. Mas precisa ter um alinhamento. Que joga aí na segunda, na primeira, que joga na primeira divisão também, um jogador que não está explorando isso ainda. Mas eu sou tímido, eu não falo bem, cara, eu não vou mexer com isso, que eu fico horrível na foto. E aí? E aí você chega no jogo, só ele faz gol, só ele dá passe. Fala, pô, mas o cara, como é que a gente vai trabalhar esse cidadão? Você me faz lembrar, um cracaço, né? Que é o Rivaldo. Né? Sim, o Rivaldo é tido por todo mundo como o jogador que teve a maior discrepância entre o que jogou e o que representou na mídia. Né? Todo mundo fala. O Rivaldo não passou para o mundo 1% do que ele foi. Porque o Rivaldo foi um cracaço, o melhor do mundo, do Barcelona. Monstro, é verdade. O Rivaldo é tratado pela torcida, pelo clube, como alguém que não estava no nível de Ronaldo, de Deco, Por quê? Porque tinha uma dificuldade enorme de comunicação. Só que na época dele, era câmera, TV e ponto final, não tinha conversa. Né? Hoje não. Então, se você respondendo a sua pergunta, pega um jogador no perfil do Rivaldo, você tem o que a gente chama de banco de imagens gratuitas, e você faz isso com fotos, faz com imagens. Por quê, Rubem? Porque não tem fórmula pronta. Senão todo mundo pegava a formulazinha e aplicava. Então, assim, para um jogador tímido, você vai trabalhar com fotos, com mensagens, com banco de imagens. Para o jogador descoladão, é ele mesmo falando. Entendi. Agora, como vai saber disso? No 1 a 1, no tete a tete, não tem a receita de bolo.
Você tem que conhecer mesmo por isso que é uma área que o empresário, por exemplo, se tratando de empresário, que tenho certeza que tem empresários que vão ouvir isso aqui, tanto empresários que já têm, vai falar assim, não, isso eu já faço, eu já tenho, eu já sei como é que eu faço, obviamente que tem, né? E como vai ter uns que estão começando, ou os que estão trabalhando às vezes com jogadores e também não teve essa visão, né? Às vezes até entende, mas não teve essa visão. Então é muito interessante a gente abrir que nem você está abrindo assim, os caminhos, né? Vários caminhos, né? A gente coloca as dificuldades, começa a abrir os caminhos, porque eu acredito que isso não tem como ficar fora mais. Você trabalhar desde pequeno para ele também já não chegar lá no profissional, não correr contra o tempo, né, Espanha? Você não acha qual idade que você viria assim, você sugeria, né? Porque já começar a trabalhar essa parte da imagem. A gente fala que a partir do sub-13, Rubens, ele já tem que ter um estado de atenção, né? Porque a gente nunca sabe, você entende esse ramo melhor que eu, se o jogador vai ser vendido aí, negociado, mesmo que não oficialmente, né? Com 13, 14, 15 anos. E, por exemplo, já faz 5 anos que eu dou consultoria para os árbitros, né, da elite do futebol brasileiro aí, em treinamentos. E eu vejo, Rubens, alguns vindo depois do treinamento chorando, falando, porque lá quando tinha 14 anos, tirou uma foto com a camisa do clube e foi pego, e agora não consegue decolar na carreira com baita de um potencial, porque aquela foto todos os amigos têm. Como é que ele tirou aquela foto, 14 anos, com a camisa do Corinthians, como é que ele vai pitar agora no Corinthians e Palmeiras? Enquanto eles sofrem com isso. Então, assim, sofrem medo. Né? Porque essa orientação não tem problema nenhum. Você tem 14 anos, você é jovem, você vai ter seu time. Mas uma coisa é tirar foto com a camisa. Outra coisa é uma foto no meio de organizada, com aqueles gritos de guerra, mandando a alta torcida para aquele lugar. Isso é irreparável. Entendi. Então, não adianta você contratar uma empresa e falar, paga meu passado aí. Não tem como, né? Alguém printou, alguém já compartilhou isso e é mais difícil ainda trabalhar. Mas também, o que você está querendo dizer, que tem solução também isso, né? É a imagem do quê? Repito, colocar a camisa com as logos que me pagam, se me obrigar a colocar um backdrop virtual, eu tenho que colocar um backdrop, acho que tudo isso é direito do clube. Mas não é direito do clube falar, você não pode fazer uma live. Eu também acho. Eu também, na minha opinião também. Eu acho que... Eu acho que é um amadurecimento desse trabalho mesmo. Mas é um trabalho, a Ju está falando de 360, mas é um trabalho de aceitação também, de entender que todo mundo é igualmente importante. Claro, não tenha dúvida. E o clube, o Espanha, e olhando assim, o clube só tem, quanto mais o jogador aparecer, claro, orientado, quanto mais ele aparecer sabendo falar, já com treinamento de comunicação, né? Porque é o que eu te falei, né? Eu entendo os clubes às vezes, porque eu vejo cada live que eu falo, nossa, tem que ter coragem para fazer. Você fale com esse fone que você está usando branco aí, eu quero que você use o nosso fone lá da nossa patrocinadora. Tudo isso é esse trabalho 360, é esse trabalho, acho que obrigatório e aceitável, mas é diferente do restritivo. Não vai fazer porque eu não quero. Entendi. Ô, Espanha, então vamos lá. Suponhamos que tá tudo correndo bem, né? Eu sou esse jogador que a gente criou aí, né? Ilusório, voltei a jogar. Vamos dizer assim, eu voltei a jogar. E eu sou um cara muito ativo na internet, estou bem assessorado, enfim. Eu tenho tudo isso que a gente já combinou e tá correndo tudo bem. Só que eu joguei Vasco e Flamengo e perdemos de 1-0 e eu fui expulso, fiz pênalti e fui lá e de repente tomei uma atitude, falei besteira depois do jogo, enfim, né? A gente sabe como é que é o jogador, a imprensa ela vem na hora que tá com sangue quente, na hora que tá em momentos difíceis, acaba algumas coisas saindo daquilo que estava super bem controlado. Apagar esse fogo, você volta para a internet para justificar, como é que a gente trabalha uma situação dessa aí, né? Como que você faria se isso acontecesse comigo hoje? Rubens, eu sempre faço seus treinamentos, inclusive nas multinacionais, que a gente vive a era da transparência. Né? Antigamente, lá na década de 90, 2000, você podia contar mentira e não tinha o Google para você conferir. Eu lembro que tem um exemplo político, que o político falava assim,